No Brasil, há datas que são comemoradas somente em alguns municípios ou estados. Em função disso, muitos feriados regionais são desconhecidos por quem é de outra região. As datas comemorativas são importantes para se manter viva a lembrança de um fato que entrou para a história. Em São Paulo, há um feriado que é comemorado no dia 9 de julho. Mas o que houve em 9 de julho? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento você estiver assistindo esse vídeo, saiba que você é muito bem-vindo ao canal Casos e Alguns Fatos. Quando perguntarmos a alguém como chegar a algum lugar, muitas delas vão nos aconselhar a passar por uma rua com nome de político, médico ou qualquer outra figura que foi influente no Brasil, em uma cidade ou estado. Essa é uma outra forma de mantermos viva a história. Outra forma são as datas comemorativas. O site brasilescola.uol.com.br atribui a importância das datas comemorativas a um contexto histórico e cultural. E quem cria as datas comemorativas? Segundo o site super.abril.com.br, as datas comemorativas são definidas pelos vereadores que passam por uma aprovação do Poder Legislativo e depois devem ser sancionadas pelo Poder Executivo. Mas essa solicitação pode também ser feita por um presidente. A comemoração do 9 de julho, por exemplo, foi sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 12 de setembro de 1995. Precisamos então recorrer à história do Brasil para entender por que essa data é tão importante para São Paulo. Mas a história precisa ser contada em detalhes para que possamos chegar a uma melhor compreensão sobre o assunto que levou ao 9 de julho. Como já foi dito em outros vídeos aqui no canal, após a queda da monarquia, o poder ficou revezando entre Minas e São Paulo. Foi antes do governo brasileiro virar o Game of Thrones. Ao final do mandato de um presidente mineiro, os mineiros indicavam um paulista para sucedê-lo. E quando chegava ao final do governo paulista, os paulistas indicavam um mineiro para ser seu sucessor. E isso foi denominado política do café com leite, ou República do Café com Leite. Isso porque os barões do café eram de São Paulo e desde o Segundo Império de Dom Pedro II exerciam forte influência na política. Mas quem eram os barões do café? Segundo o site caminhosculturais.com.br, os barões do café eram um grupo de donos de terra do Rio de Janeiro. Havia uma hierarquia nas fazendas e as estruturas eram divididas em Casa Grande, o lavrador de café, o terreiro, o engenho de beneficiamento, a tulha onde armazenava os grãos, a capela, as senzalas e as casas dos colonos após 1888. Nas vilas, as casas eram construídas em torno da igreja principal e havia um local chamado de pelourinho para reunião de pessoas onde declamavam as ordens oficiais das capitais e províncias. Foi por meio dos barões de café que construíram as ferrovias e a mão de obra inicialmente era composta pelo trabalho escravo de índios, mas por problemas com a escravidão deles passou a ser de escravos africanos. E de onde vieram os barões do café? Do mesmo lugar que os portugueses da Europa, buscando uma recuperação econômica no mundo novo, e o Brasil foi um dos destinos escolhidos. Segundo o site solosculturais.com.br, os títulos de barão começaram a ser concedidos quando Dom João VI chegou ao Brasil e se instalou no Rio de Janeiro. As terras ao redor da cidade foram doadas como sesmarias para que pessoas ligadas à família real cultivassem o grão que o próprio rei doou. O sucesso da safra fez com que os barões conquistassem o mercado internacional e isso também os tornou agentes políticos. Com o esgotamento do solo fluminense, a produção de café migrou para o interior de São Paulo, onde encontraram as condições perfeitas para o seu cultivo. Então, mais sesmarias foram doadas, muitos engenhos de cana-de-açúcar e fazendas de algodão inseriram também o ouro verde em suas terras. Assim, o movimento do poder mudou e outra elite surgiu, a dos barões do café de São Paulo. Ao final do governo de Washington Luiz, um paulista, seguindo a sequência da República Velha, deveria indicar o mineiro Antônio Carlos para a presidência ou o seu vice, Fernando de Melo Viana. Ao invés disso, ele indicou outro paulista, o Júlio Prestes. A elite de São Paulo, outrora chamada de Barões do Café e agora oligarquia, achava que seria melhor que um governante paulista continuasse no poder.
Com isso, o governo poderia continuar beneficiando os paulistas que até então eram os maiores produtores de café, enquanto Minas Gerais ocupava o segundo lugar. Isso gerou inconformidade aos mineiros que resolveram romper a República Velha e formaram então a Aliança Liberal, juntamente com a Paraíba e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que por sua vez possuía o terceiro maior eleitorado do Brasil. Curiosamente, podemos ver na bandeira da Paraíba a palavra nego, que foi inserida em protesto à indicação de Júlio Prestes para concorrer à presidência. Outra curiosidade é que a cor negra na bandeira paraibana simboliza o luto pelo assassinato do vice de Vargas, o João Pessoa, em 26 de junho de 1930, e os demais detalhes são em referência à Aliança Liberal. Para concorrer com Júlio Prestes, a Aliança Liberal indicou o gaúcho Getúlio Vargas para a presidência. Getúlio Vargas era filho do general Manuel do Nascimento Vargas, que lutou na Guerra do Paraguai. E o que isso tem a ver com os barões do café? Em 1929 houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e isso afetou a exportação do café brasileiro. Júlio Prestes se destacara no governo de São Paulo pela defesa do café. Entre outras medidas tomadas, reformou o Banespa para ser um banco de hipotecas dos estoques de café, harmonizando os interesses dos cafeicultores com os dos exportadores de Santos. O café representava 70% das exportações brasileiras. Além disso, havia uma superprodução de café nas fazendas e um grande estoque nas mãos do governo paulista. O fato do Brasil ser uma monocultura cafeeira fez com que o país sentisse ainda mais a crise de 1929, o que causou descontentamento com o governo de Washington Luiz, já que os outros estados começavam a crescer como produtores e queriam espaço no mercado. Pela lógica, Minas Gerais, segundo maior produtor de café do Brasil, deveria apoiar São Paulo, mas terminou por apoiar o Rio Grande do Sul. Uma possível eleição de Júlio Prestes beneficiaria a elite de São Paulo e poderia prejudicar outros estados. Ocorreram vários confrontos violentos entre apoiadores de Júlio Prestes, também chamados de prestistas, e apoiadores da Aliança Liberal e do candidato que deveria ser indicado pelos paulistas, o Antônio Carlos. Mas o confronto mais violento ocorreu em Montes Claros, cidade situada no norte de Minas Gerais. Isso ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1930, quando uma passeata de prestistas foi dissolvida a tiros de revólver e de carabina por elementos aliancistas daquela cidade. Os tiros partiram da residência do líder aliancista João Alves, quando uma caravana de prestistas passava em frente à sua casa. O ministro da Justiça, Viana do Castelo, reportou 5 mortos e 14 feridos. Alguns dos feridos morreram alguns dias depois no hospital. Saiu ferido, entre outros, o vice-presidente da República, Fernando de Melo Viana, que levou 3 tiros no pescoço, além de ser pisoteado na confusão. Seu secretário particular, Dr. Rafael Fleury da Rocha, morreu no local. A propósito, o ex-vice-presidente Fernando de Melo Viana apoiava a eleição do candidato Júlio Prestes. Os Barões do Café podem ter mudado de nome, mas o fato é que nunca chegaram ao fim, como relatado pelo site caminhosculturais.com.br. E por exercer forte influência na política para interesses próprios, era de seu interesse que houvesse continuidade do trabalho de um presidente paulista. A eleição para a presidência da República foi realizada no dia 1º de março de 1930, um sábado de carnaval, e foi vencida por Júlio Prestes, mas não chegou a assumir em função do levante realizado pela Aliança Liberal. A Aliança Liberal fez fortes acusações de fraude nas eleições e que Rio Grande do Sul teria alistado uruguaios para que pudessem votar em Júlio Prestes. Após meses de confronto e oposição ao Washington Luiz, Vargas vestiu sua roupa de militar e partiu em um trem que saiu do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, onde era a capital brasileira naquela época. Vargas parou em São Paulo e deixou por lá o tenente João Alberto, delegado militar da Revolução no estado, e desembarcou no Rio de Janeiro em 31 de outubro acompanhado de 3.000 soldados gaúchos. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas tomou posse como chefe do governo provisório. Os soldados gaúchos fizeram então o que ficaria registrado na crônica como um gesto simbólico da vitória. Amarraram os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, no Rio. E após o golpe de Estado, Júlio Prestes se exilou na Europa por 8 anos. Os paulistas, por sua vez, fizeram forte oposição ao governo de Getúlio Vargas. A Aliança Liberal contou com o apoio também da corrente político-militar chamada de tenentismo.
Segundo o site Colab.re, Vargas possuía um projeto que defendia as oligarquias que apoiavam a sua ascensão e reestruturação da democracia e a limitação do poder da União, dando assim maior autonomia aos estados. Porém, na prática aconteceu de forma diferente. O governo provisório de Vargas caracterizou-se pelo início do processo de centralização do poder, pela eliminação dos órgãos legislativos em nível federal, estadual, municipal e a ausência de eleições. Em 1930 foram criados novos ministérios como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde. O presidente Vargas trocou várias vezes o governador de São Paulo empossando militares, formou uma Assembleia Constituinte para que atuasse apenas como ele queria, criou o Conselho Nacional do Café, o que reduziu o protagonismo de São Paulo como maior produtor de café. Os governadores eleitos de vários estados foram substituídos. Com isso, Getúlio Vargas tirou a autoridade das oligarquias, que eram grupos que influenciavam no governo, o que causou muito incômodo na elite paulista. Então, em 1932, aconteceu a Revolução Constitucionalista, ou como também é conhecida, a Guerra Paulista, que tinha como objetivo derrotar o governo Getúlio Vargas. Em 23 de maio de 1932, houve um protesto no centro de São Paulo, onde ocorreu pelas mãos da Polícia Militar o assassinato do auxiliar de escritório Euclides Miragaia, do comerciário Antônio Américo Camargo Andrade, do fazendeiro Mário Martins de Almeida e do ajudante de farmácia Drauzio Marcondes Souza, que tinha 14 anos de idade. Isso gerou revolta e o grupo opositor ao governo ganhou um nome e formato com as iniciais das vítimas, MMDC. Os paulistas saíram às ruas no dia 9 de julho para manifestar seus desejos, como nomear o próprio interventor, reivindicar a constitucionalização do país e a realização da eleição presidencial. A Guerra Civil durou 3 meses e os paulistas, mesmo com pessoas se voluntariando para ingressar às Forças Armadas de São Paulo para lutar contra a ditadura de Getúlio Vargas, acabou sendo derrotada, pois não conseguiu o apoio de Minas Gerais e Rio Grande do Sul como esperavam. O movimento ganhou visibilidade necessária para que houvesse uma convocação de uma Assembleia Constituinte em 1933, nomeação de um civil paulista, Armando Salles de Oliveira, como interventor do Estado de São Paulo e a dívida de guerra assumida pelo Banco do Brasil. Após a Revolução Constitucionalista de 1932, Getúlio Vargas teve que promover eleições legislativas e convocar a Assembleia Constituinte para elaborar a nova Carta Magna em 1934. Nesta, havia importantes mudanças políticas, como o voto feminino, estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório e criou a Justiça do Trabalho. Essa foi uma vitória, embora demorada e a muito custo. O 9 de julho de 1932 merece ser lembrado pela luta de um povo contra um ditador que revogou seus direitos, embora fossem poucos, porque ainda não haviam eleições diretas para presidente. Mas não podemos ignorar o fato de que o poder voltou para as mãos da elite e aqueles que patrocinam as campanhas políticas instigam a criação ou afrouxamento das leis para benefício próprio. Mas isso é talvez um assunto para um próximo vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Se realmente gostaram, cliquem aqui no gostei, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e toquem no sininho para receber notificações todas as vezes que aqui tiver um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!